Vamos lá, galera do canal Megamente. Hoje a gente vai rapidinho corrigir as questões da prova. Saiu o gabarito hoje, gente. Então já estou corrigindo a prova para vocês entrarem com recurso. Atenção, são só 3 dias úteis para o recurso, tá? Quem vai entrar com recurso referente às questões dessa prova, que foi realizada no dia 31 de outubro de 2021, prova para auxiliar da Armada, só pode entrar até segunda-feira. Hoje é quarta-feira, tá? Então vocês têm hoje, quinta, sexta e segunda-feira já encerrou. São 3 dias úteis, tá, gente? Então vamos lá. A primeira questão de Marena começa na questão de número 31, que fala sobre NODAM. Ele quer saber aí qual é o documento declaratório mediante o qual os titulares de OMs declaram a existência de fatos com base, olha o gatilho, com base em documentos existentes. Bom, aí você só poderia confundir esse documento administrativo se tivesse, por exemplo, o atestado. Mas ainda assim, o atestado não é com base em documentos existentes. O gatilho para a resposta, que já saber é a ECO, certidão, é justamente isso aqui, ó, com base documentos existentes, com base documentos, gabarito, letra ECO. Agora vamos à questão de número 2. A questão de número 2 é uma questão de combate a incêndio. Bom, ele vai falar em algumas enumerações e você vai ter que identificar qual é a correta. Então vamos lá, aos erros. Na letra A, ele diz o seguinte: o primeiro método básico de extinção de incêndio é o abafamento. Tá, que consiste em aumentar, pegou. Como é que você vai usar o método de extinção de incêndio aumentando a quantidade de oxigênio e ainda mais acima do limite de 13%? Então pegou, alfa está errado. Na letra brava ele diz o seguinte: somente por resfriamento podem ser extintos os incêndios de combustíveis que tenham comburente em sua estrutura íntima. Daí é essa a resposta, somente por resfriamento. Aí ele poderia dizer uma enorme quantidade de coisas, mas você sabe que, por exemplo, por abafamento, se ele tem oxigênio na sua estrutura química, você não vai poder extinguir esse incêndio por abafamento. Só nos resta aí, nesse caso aí, o resfriamento. Na letra Charlie, a resposta é bravo, tá, gente? Resposta bravo. Essa prova é a prova de cor amarela, tá? Bravo. O isolamento consiste na retirada do combustível, o que geralmente é utilizado como dispomos de equipamentos adequados para combater incêndio. Bom, se você dispõe de equipamentos adequados, você não vai precisar retirar. E outra coisa, o isolamento, de acordo com a nossa bibliografia, não é um método de extinção de incêndio, mas sim apenas uma etapa deles. Então, está fora a letra Charlie. Delta. O abafamento é o processo de extinção de incêndio em que determinadas substâncias são introduzidas na reação química da combustão com o propósito de inibi-la. Não é um abafamento, né? Aí a gente pode chamar de extinção química, quebra de reação em cadeia, qualquer coisa desse tipo estava valendo. Não é abafamento. Aí o erro aí é a palavra abafamento. E ECO, a diminuição do oxigênio em contato com o combustível vai tornando a combustão mais rápida, gente. Vai tornando a combustão mais lenta. Ele trocou essa palavrinha no final. Então, gabarito definitivo da questão de número 32 é a letra bravo. Agora, questão de número 33. Agora, questão de número 33 é uma questão de OGSA, Organizações Gerais de Serviço da Armada. Bom, ele vai perguntar sobre o chefe de departamento, qual é a opção correta. Então, sobre o chefe de departamento, a opção correta. Ele vai dar 5 proposições aí e você vai identificar das opções abaixo qual é a correta. Bom, vamos lá. Sobre o chefe de departamento. Cumprir e fazer cumprir as instruções técnicas em vigor, baixando com a aprovação do comandante instruções complementares. Essa tá certa, tá, gente? Essa tá certa. 2. Acompanhar o comandante nas mostras e inspeções em sua divisão. Pegou, gente. Ele até pode acompanhar, mas não é em sua divisão, é em seu departamento. 3. Assessorar diretamente o comandante quando solicitado. Olha só, ele falou quando solicitado. Não só o chefe de departamento, mas como qualquer outra função, quando determinado, quando solicitado,
Comandante chamou, o cara vai lá. Então está certo sim, tá? Teve gente dizendo que estava errado. Não, está certo sim. 4. Supervisionar a elaboração de todos os pedidos, suprimentos e reparos referentes ao material do seu departamento. Olha o gatilho aí, gente. Seu departamento. Corretíssima. E 5. Estar pronto a informar ao comandante sobre a situação dos mantimentos, a guarda, sobressalente, combustível. Cara, ele tá falando de tudo do navio, não é, pô, a guarda do departamento de máquinas, sobressalente também, mantimento, gerente de intendência. Então ele não tá falando do departamento dele, ele tá falando de tudo do navio. Essa função aí é do imediato, gente, tá errado então a 2 e a 5. Então a gente vai procurar no gabarito a resposta que contenha 1, 3 e 4. Vamos lá, 1, 3 e 4, não. Opa, 1, 3 e 4. Gabarito letra delta. Gabarito da questão de número 33, delta 33, isso mesmo. Agora a gente vai para a questão de número 34. A questão de número 34 é uma questão de liderança. Vamos lá. Os processos sociais. Ele quer saber sobre os processos sociais, qual é a correta. A saber, processos sociais está falando de cooperação, competição e conflito. Bom, na letra alfa, ele diz o seguinte: a competição consiste em obter recompensa pela eliminação, gente. Eliminação é conflito, tá? Fora. Bravo, a cooperação tem o mérito inicial de estimular a atividade dos indivíduos e dos grupos, aumentando a produtividade. Não seria criatividade? Tá errado, bravo. Charlie, o conflito é definido como a luta pela posse de recompensas cuja oferta é limitada. Não, aí é competição. Ele trocou a alfa com a Charlie, né? Delta, a competição é a exacerbação do conflito. Não, gente, ele trocou de novo o nome. O conflito é a exacerbação da competição. E eco, por eliminação, é a resposta. Ela diz o seguinte: a cooperação implica uma opção pelo coletivo em detrimento do individual. Corretíssimo. Gabarito da questão de número 34, letra eco. Agora a gente vai lá para cima na questão de número 35. Mais uma questão de OGSA. Bom, ele vai trabalhar, essa é uma questão rotineira na nossa prova, sempre anda caindo, ano sim, ano não, ela anda caindo. Então vai falar sobre regimento interno, ato de criação e correção. Vai falar sobre ato de criação, regulamento e regimento interno. Alfa. Regimento interno é o documento que especifica o propósito, gente. Isso aí é ato de criação, tá errado. Bravo. Regimento interno é o ato administrativo que complementa o regulamento, ordenando seu detalhamento e permitindo que, em âmbito interno, sejam disciplinadas todas as atividades rotineiras da OM. Parece ser essa a resposta. Vamos ver as outras. Charlie, ato de criação, por enquanto é letra bravo. Tá certinha. Charlie, ato de criação é o ato administrativo que complementa o regimento interno? Não, o regimento interno, ele complementa o regulamento. O regulamento complementa o ato de criação. Está errada, Charlie. Delta, regulamento é o ato administrativo que complementa o ato de criação. Ordenando seu detalhamento, permitindo que âmbito interno? Não, é âmbito externo. Regulamento, âmbito externo. Eco, regulamento é o documento que especifica o propósito. Não, aí é o ato de criação. Nem vou ler o resto, tá? 36. 36 é uma questão que fala sobre cerimonial, continência individual. Cerimonial, vamos lá. Ele quer saber a ocasião em que as continências não são dispensadas, né? Não são dispensadas, ou seja, é obrigado a prestar continência. Os militares não são dispensados de continência, tá? Alfa, os militares de sentinelas armados de fuzil. Bom, como o camarada tá de sentinela armado em fuzil, ele faz ombro-arma, ele faz apresentar arma, ou faz sentido. Então, é uma espécie de continência, né? Bravo, os oficiais praticando esporte. Bom, ele até pode não prestar continência, mas isso aí é uma questão de dispensado. Ele pode ser dispensado. Não é que ele não é dispensado. Ele pode ou não prestar continência. Ele quer
aqui ele é obrigado a prestar continência. Então não é a letra bravo. Charlie, os oficiais, mesmo armados ou em formatura durante honras de porta-ló, isso aí tá bem claro na bibliografia. Um texto que está exatamente como está lá, tá, gente? O oficial, mesmo armado, em formatura, tá falando com a espada mesmo. Durante o porta-ló, ele presta continência. Porém, tem uma ressalvazinha lá. Isso nas situações em que não for regulamentado continência ou apresentar a arma própria. Então, a Charlie é a resposta. Delta, os militares fazendo parte de tropa armada só presta continência, né, se for comandado. E Eco, os militares em posto de continência ou parada. Bom, eles já estão em continência ou parada, eles não prestam continência. Então, a questão, o gabarito correto é da 36, é a letra Charlie. 37, as prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Segundo o estatuto, é prerrogativa do militar. Bom, gente, aí eu já vou direto para a resposta. Olha só o que ele está perguntando, né? As distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Aí na letra brava, as honras, tratamentos, sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis regulamentares. Gente, é essa a resposta. O uso de designação não é prerrogativa. A ocupação de cargo correspondente não é prerrogativa, é um direito dele. A percepção de remuneração, não é também. E a alimentação, não é. A resposta correta da número 37, da questão de número 37 é letra bravo. Número 38. Bom, essa questão de número 38 é polêmica, tá? O gabarito oficial saiu errado. Ela está errada, tá, gente? Na questão de número 38, eles deram o gabarito correto como sendo alfa. E não é o gabarito, não é a letra alfa, e sim a letra delta. E a gente vai ver por que agora. Ele está falando sobre as funções e, baseado nas funções, quais são as ações. A gente sabe o seguinte: tudo que está no navio ou está preparando para arriar a embarcação é função do contramestre. Tudo que está na embarcação de responsabilidade do patrão. Proeiro e propeiro tem a sua função relativa às espias e o motorista, ele lida com a parte de máquinas da embarcação. A parte de máquinas e reparo. Então vamos lá. Verificar se estão a bordo as boças reservas. Bom, quem verifica isso, as boças reservas, não é o motorista, gente. Olha aqui, ó, na letra alfa, que é o gabarito da 38, o motorista, gente, não vai verificar a bossa reserva, né? Quem vai verificar as bossas reservas? É a letra delta, que é o 3, proeiro e popeiro. Bossas, proeiro e popeiro. Então, aqui já fica o número 3. Já vou adiantar para vocês o gabarito da letra delta, né? Se é a letra delta, olha só, verificar se o pessoal envolvido na faina está utilizando equipamento de proteção. Bom, se o pessoal está envolvido na faina de arriar a embarcação, é um pessoal que ainda está no navio preparando para arriar. Se está no navio, a função é do contramestre, seria o número 1 aqui, ó, aqui número 1. Então a gente tem 3 e 1. Agora, dessa aqui, verificar os equipamentos de combate a incêndio. Bom, se a gente está falando de combate a incêndio, a gente está pensando em máquinas, em motor. É o MO, é o militar do departamento de máquinas que está embarcado na lancha. É a função dele. Aqui é o número 4. E por último, verificar a apresentação marinheira da... Aí não, aí é do patrão, né? O patrão, apresentação marinheira, isso aí tudo é patrão. Então, patrão número 2 fica assim, 3142, letra delta, gabarito oficial divulgado até o momento, em caso preliminar, está errado, tá? Essa questão, número 38, para a prova de cor amarela, ela está com o gabarito errado. Deve ser retificado, né? Questão de número 39. O período para subcomissões permanentes de avaliação de documentos, SPAD, para que eles selecionem e ordenem. Aí é o gatilho, gente. Selecione e ordene, né? Aí, que ele vai querer saber? Saber dos prazos, se você sabe qual é o prazo de seleção e ordenamento. E ele vai definir. Bom, para a seleção e ordenação do documento produzida e acumulada no âmbito da atual OM aí olha só, ele quer saber o período. Essa subcomissão permanente, ela é realizada, só para vocês entenderem o seguinte, ela de janeiro a mais ou menos abril, eles estão selecionando esse material e ordenando. Aí, de
Isso acontece todo ano, tá? A partir de abril, maio e junho, aí eles já vão dar destinação lá para DPHDM. Então, a gente vai procurar nas respostas qual o que fala que ele é anual, ou que fala que essa ordenamento e seleção do documento é anualmente de janeiro até abril, ou ainda, se ele estiver falando que o despacho dela, ou seja, o encaminhamento para DPHDM é de maio a junho. Então, letra alfa, ele fala que a cada 6 meses, não, é um ano. Bravo, anualmente, no período compreendido em maio e junho, não, esse aí é o da destinação dele, enviar para DPHDM. A cada 3 meses é falso. Delta, anualmente, no período compreendido entre junho e outubro, não tem outubro nesse rolo. Isso, na realidade, é a cada ano, mas essa fornatura dura no máximo 6 meses, tá? Por isso que ele botou na alfa logo 6 meses. E a ECO, que é a resposta anualmente no período compreendido entre janeiro a abril. Resposta correta da questão número 39, resposta letra ECO. Agora vamos à questão de número 40, que ele pede verdadeiro ou falso. Verdadeiro e falso de acordo com a NODAN, né? Vamos lá. A primeira proposição, né? Os documentos administrativos em âmbito interno poderão ter assinatura digital e não poderão sofrer alterações após terem sido assinados digitalmente. Não, gente, se ele foi assinado digitalmente, como é que você vai mudar um documento? Você vai ter que fazer outro, né? Essa aí é verdadeira. Como sendo verdadeira, a gente já elimina alfa, já elimina bravo e sobrou Charlie, Delta e Eco. A gente está falando da questão de número 40, questão de número 40. Então vamos lá, a gente tem Charlie, Delta e Eco. Segunda proposição, a DADM e o RECIM não, DADM, estabelecer que está errado. Estabelecem quais são os sistemas de correio eletrônico e quais são os procedimentos em vigor. Está errado aqui o RECIM. Então, já foi verdadeiro e falso. Então, a gente já foi Eco, já foi Alfa, Bravo, tem Charlie, Delta. Ou é Charlie ou é Delta. Terceira, os documentos administrativos expedidos e recebidos entre OMs deverão tramitar obrigatoriamente no Centro de Informática, gente. É no SICOM. Fora. F. Então, tem verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Opa, já achei a resposta. É a Delta. Para ser a Delta, vamos conferir. A próxima tem que ser verdadeiro. E a última, falso. Após ter sido convertido para PDF, os arquivos deverão ser assinados individualmente, de forma a garantir a sua autenticidade. Sim, está correto. E a última, documento nato digital é documento obtido a partir da conversão. Não. A partir da conversão, não. Nato digital, ele nasceu em formato digital. Então, gabarito da questão de número 40, resposta letra Delta, certinho, tá, gente? Agora, sobre estatutos dos militares. Vamos lá. Questão de número 41. No Estatuto dos Militares, é uma manifestação essencial de valor militar. Bom, para quem acompanhou o canal, viu que lá nos valores militares e nos deveres militares, lá quando eu fazia o contraponto, se eu não me engano, era entre o artigo 28, 27, 28 e 31. Eu botei até um quadro lá, um contraponto, e eu lembro várias vezes ter falado, se o camarada for colocar isso na prova, ele vai atacar aqui no aprimoramento técnico profissional, porque é o único desses aí que vai te levar a confundir, né? Você não vai entender isso como um valor militar. É o único que está meio assim, não está descaradamente como um valor militar. E é exatamente essa a resposta. Questão número 41, resposta letra Charlie. Agora a questão de número 42, a gente está falando sobre liderança. Segundo o Ema, ele quer saber a respeito dos estilos de liderança. Só que ele bancou malandro. Ele não deu o nome de estilo e perguntou o que era definido. Ele deu a definição e perguntou qual é o foco do líder, né? Então você teria que saber, além do eixo, saber o estilo e também saber qual é o foco. Questão bem elaborada, muito inteligente, mas recorrente. Já caiu várias vezes na nossa prova essa mesma questão. Bom, gabarito é a letra Bravo. É especialmente indicado para situações de pressão, crise e mudança que requerem elevados níveis de
envolvimento e comprometimento do subordinado. Bom, a gente está tratando do que? A liderança transacional. Não, mito. Correção, é transformacional, porque a gente está falando de crise, pressão ou mudança. É transformacional. Por que confusão? Porque tanto transacional quanto transformacional pertence ao tipo de incentivo, né? E quanto ao incentivo, ela pode ser justa. Mas nesse caso aí da letra Bravo, ele está falando da transformacional, que é aquela para situações de crise, pressão e mudança. Tá lá, gente, tá lá na revisão que eu deixei no canal lá. Essa questão aí eu dei para vocês na revisão. Agora vamos à questão de número 43. É uma questão de procedimentos marinheiros. Ela pergunta, claro, qual a opção correta. Aqui, ó. Correta. Questão de número 43, letra alfa, ela diz o seguinte: galhardetes e bandeiras insígnias enrascadas em adriças, quando içadas, compromete o estado marinheiro da organização militar. Sim. Quando se trata do pavilhão nacional, isso passa a ser aceitável, gente, de graça, né? É claro que se não pode, quiçá com o pavilhão nacional. Então, tá errada, não é aceitável. Bravo, o passadiço é o cartão visita do navio e, como tal, não é o passadiço, né, gente? É o porta-ló, é o cartão de visita. Não vou nem ler o resto. Charlie, embarcações não devem ser mantidas atracadas ao porta-ló dos navios ou escadas do cais. Porta-ló ser mantida atracada ao porta-ló dos navios ou do cais. Bom, se eu não posso atracar uma embarcação no cais, eu vou atracar ela onde? E outra coisa, e se ela estiver carregando um oficial general? Bom, enfim, questão errada. Opção errada. Delta. Não é demérito para nenhum militar de bordo, qualquer que seja a sua antiguidade, abaixar-se para recolher um resto de cigarro que algum descuidado deixou cair no piso e levá-lo à lixeira. Por essa questão dada, né? Delta é, obviamente, o gabarito. E a letra E, o erro está em o rondar do vento, o rabeio do navio isentam o oficial de serviço. Não, eles não isentam nem o oficial de serviço, nem o contramestre e nem o sinaleiro. Esse é o erro, não isenta, tá, gente? Questão de número 44. É a questão que fala sobre RDM. Aí ele vai querer saber aí quais são as circunstâncias que constituem um agravante da contravenção. Vamos lá, agravante é aquilo que piora. Se eu chego na audiência lá e falo assim, poxa, letra alfa, né? Eu não sei. E comprovo que eu não sei, né? Não sabe, não tenho conhecimento. Isso é agravante, gente? Isso não é agravante, não pode ser alvo. Mas se na audiência eu falo assim, olha só, eu cometi a infração, mas teve uma força maior, um caso fortuito e comprovei. Isso é agravante, gente? Não tem como, né? Mas se eu chego lá e no meio da audiência e alguém fala que eu cometi a falta na presença do subordinado, eu dei um mau exemplo, aí sim, gente, aí é uma circunstância agravante. E se, continuando nessa mesma linha de raciocínio, na letra delta, eu cheguei lá para a audiência, e o camarada, por que você fez isso? Eu, permissão para falar, olha só, eu fiz porque eu fui provocado. Não tem como ser um agravante, né? E se eu fiz porque eu fui tratado com rigor excessivo, fora dos regulamentos. Também não é agravante. Então, a resposta correta aí seria, da número 44, seria Charlie, ter cometido a falta na presença de subordinado. Questão de número 45 fala sobre IPM, né? O inquérito policial militar é um procedimento administrativo que se destina à apuração de fatos que possam constituir crimes. Aí fala do artigo e tal. Aí fala assim, com relação ao que preconiza a DGPM 315 sobre o IPM, é correto afirmar que... Bom, gente, o pessoal está comentando aí essa questão, que ficou meio complicado, ficou indeciso, tá? Aí eu vou comentar o que está na bibliografia, né? O gabarito dela, se eu não me engano, a resposta dela é letra Charlie, está certa, tá? Porque olha só, só você imaginar, IPM e sindicância, nesse sentido, eles são iguais. Então, você vai dizer o seguinte, que a autoridade nomeante vai examinar a conclusão e o relatório
e vai decidirá por meio de solução. Isso não quer dizer que ele vai prender o cara, ele vai encaminhar isso aí para a autoridade. Aí o pessoal está falando que essa se confunde muito com a Bravo também, que a Bravo parece ser a certa, que ele diz o seguinte: quando ficar constatado que o fato conforme apurado não caracteriza contravenção disciplinar nem crime, a autoridade nomeante deverá encaminhá-lo diretamente ao juiz auditor da circunscrição judiciária militar. Tudo bem que o inquérito ele vai encaminhar para o juiz auditor da circunscrição, vai encaminhar para o juiz, né? O juiz competente para não saber. Mas olha só, ele não fala que vai encaminhar para a circunscrição judiciária militar. Ele fala que vai encaminhar para o juiz competente. Eu sei que a galera está dizendo assim, olha só, mas o juiz competente é o juiz da circunscrição judiciária militar. Só que é o seguinte, qual que está mais certa? Bravo ou Charlie? Bom, a Charlie, né? Charlie está mais certa. Não menosprezando aí o pessoal que vai impetrar recurso aí a respeito da letra Bravo. Seguindo, questão de número 46. Questão de número 46, verdadeiro ou falso sobre insígnias e bandeiras. Ele quer que você bote verdadeiro ou falso e responda qual a resposta correta, né? Das opções abaixo. A primeira diz o seguinte: são mantidas as bandeiras, né? São mantidas hasteadas em caráter transitório dos navios capitâneos quando referente ao comandante de força embarcado. Aí não, né, gente? Tá errado aí. Nesse caso não é transitório, né? O comandante de força embarcou, virou permanente. Ele, inclusive, abate a do comandante, né? Bravo. São mantidas hasteadas em caráter transitório na respectiva OM de terra, quando referente à autoridade exercendo o caso comando, enquanto esta permanecer a bordo. Bom, em caráter transitório, comando, se é comando, é caráter permanente. Direção, aí é transitório. Mas ele está falando aí de OM de terra. Gente, qual é o OM de terra que é considerado comando? É direção. Então, seria transitório, mas não é comando, é direção. E o restante está certo. Terceira, são mantidos hasteados em caráter permanente no respectivo navio, unidade ou estabelecimento, quando referente à autoridade exercendo o cargo de comando. Tá certo. Então é FFV, né? Quarta, são mantidos hasteados em caráter permanente, não é visitada. Permanente não, aí não. Se é visitante é caráter eventual. E a última, são mantidas hasteadas em caráter eventual na OM visitada. Não, aí é caráter eventual, não é visitada, em honra à autoridade visitante não pertencente à cadeia de comando. Aí tá certo. Então, VVFVF, né? VVFVF aqui, delta. Vamos lá. Questão de número 46. Minto, não é VV não, esse aqui é FFVFF. Eu dei. Então, gabarito da questão é FFVFV. FFV. Então, gabarito da questão FFVFV. Então, FFVFV, gabarito, letra Bravo. Vamos à questão número 47. Questão 47, ele só quer saber quem é, respectivamente, os termos das oitivas do ofendido, sindicado e testemunho. Ofendido é termo de declaração, sindicado, termo de inquirição, e testemunha, termo de depoimento, letra alfa, gabarito, questão 47, resposta, letra alfa. Questão de número 48 agora. Bom, a questão de número 48, ele quer saber quando é que vai ser impetrada aí a parte de ausência, né? Parte de ausência? É isso mesmo, parte de ausência. Parte de ausência, se ele saiu no dia 5 e deveria regressar no dia 6 às 8 horas da manhã, né? Não regressou no dia 6. Então, eu digo o seguinte: parte de ausência, ela será elaborada, emitida, quando o cara tiver
completado 2 dias em casa sem autorização. Então ele ficou no dia 6, que era para ter vindo e não voltou, e no dia 7 foi feito a parte de ausência dele. Então, gabarito da questão de número 48, gabarito letra bravo. Questão de número 49, mais uma questão que deu dor de cabeça, né? Aí nesse ponto eu vou trazer para vocês o texto como está lá na apostila. Então vamos lá, tá aí, esse aí à esquerda é como está exatamente o texto. Como diz o texto na apostila, o líder da cena de ação é o líder do reparo. Resposta, letra Charlie. E outra coisa, ele é capacitado pelo curso de SEBINC, assim como o líder da turma de incêndio. Vocês poderiam ter confundido com o líder da turma de incêndio, porém a resposta correta realmente é a Charlie, tá igualzinho, ipsiliter na apostila. E a última questão é a questão de número 50, fala sobre regulamento disciplinar militar, RDM. Ele quer o seguinte, que você informe a opção correta, né? Na letra alfa ele diz o seguinte: o superior deverá também dar voz de prisão imediata ao contraventor e fazê-lo recolher-se à sua organização militar quando a contravenção ou suas circunstâncias assim o exigirem, a bem da ordem pública, da disciplina ou da regularidade do serviço. Bom, é essa a resposta correta e tá certo mesmo, porque a Bravo diz o seguinte: servindo superior e subalterno na mesma organização militar e sendo subalterno praça da graduação inferior suboficial, será efetuado o lançamento em parte de livro de quarto? Não. Olha, seria livro de contravenções, né? Charlie, caso o contraventor se recuse a declarar a organização militar em que serve, a voz de prisão será dada em nome do comandante da Marinha, comandante do distrito naval da área, né? Delta, todo superior que tiver conhecimento direto ou indireto de contravenção cometida por qualquer subalterno deverá dar parte oral. É por escrito, gente. Parte por escrito. E por último, Eco diz o seguinte: a quem deu parte assiste o direito de pedir à respectiva autoridade dentro de 6 dias. Não, os prazos são 8 dias úteis, né, gente? Ele brincou aí com o basicão que a gente está acostumado a ver na prova. Bom, gente, é isso aí. Na minha opinião, não cabe recurso em nenhuma dessas questões aí, tá? Exceto aquela que está com o gabarito errado, número, se eu não me engano, número 38, que eles devem confirmar. E eu desejo aqui boa sorte a todos, continue atento ao canal. E para quem passou, parabéns. Para quem não passou, muita água vai rolar ainda, tá, gente? Não esquecendo, muita água vai rolar. Já tem gente reclamando de algumas questões de história, já vi gente reclamando aquele mimimi de sempre. Haverão questões anuladas como todo ano tem. Então, quem tá achando que foi muito mal, aguenta na boia, ainda tem muita água para rolar, tá? Agora, já adiantando, nos grupos por aí, o pessoal tá falando aí entre 28 e 34, tá? 28 e 34. Se você tá nesse meio, não perca a esperança não, que anula uma, troca o gabarito de olho, de repente você ainda entra na nota do corte e vai depender da redação. Um forte abraço aí e até o próximo vídeo.